Ele começa a gravar, começou. Então, boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre diagramas elétricos. Vamos entender assim o conceito primeiro da ideia desses diagramas e entender a simbologia utilizada, como é que ele funciona. Aí eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje. A gente não vai chegar a montar um aqui hoje, usar o simulador para montar e dar partida não. Mas eu vou já levar no simulador, mostrar os componentes, e aí se vocês quiserem, numa próxima aula nós pode montar uma partida, seja partida direta, ou direta com reversão, ou estrela triângulo, pra gente olhar o diagrama, ler, montar e ver funcionando. Que é basicamente o que vocês fazem no presencial, só que aí vocês fazem fisicamente, aqui é tudo simulador, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso mostrar pra gente entender esse conceito de diagrama, a gente tem que vir bem aqui vamos aqui no livro do curso. Aqui, ó. A gente está na UC10, né? Que é a manutenção de sistemas eletroeletrônicos industriais. Aí essa UC10, como todas as demais UCs, além do material que está lá no AVA, ela tem também esse material que está na estante virtual. Aqui, carregando aqui, já aparece. Esse material que está na estante virtual. Esse material que está na estante virtual, ele que é o material base do curso. O que está no AVA não é exatamente um resumo do livro, mas ele é algumas orientações, algum direcionamento para a gente entender a situação de aprendizagem. Mas se eu quero ampliar o contexto geral, não tem como, eu tenho que vir para esse material, que é o material que está disponibilizado na estante virtual. Como eu já falei para vocês uma vez que eu fui, não sei se estão lembrados, teve uma época que deu um bug nesse sistema aqui, e estava tendo jeito de fazer o download desses livros, mas era um bug, eles já corrigiram e não tem jeito mais. Então, nem eu não tenho um PDF desses livros. Quando eu quero olhar, eu tenho que olhar por aqui também, pela estante virtual. Eu acredito que exista desses exemplares para comprar. Eu sei que o DR Goiás que não está mais adquirindo, eles só no formato virtual. Mas o DR que produz o curso, que nesse caso aqui foi São Paulo, ele produz também o material didático, que é o livro, e disponibiliza para venda. Né? E aí o DR que vai oferecer o curso que decide se quer ou não. Quanto também a questão das aulas, o Senai está evoluindo muito para essa parte de vídeo. Tá? Eles viram que realmente é necessidade, precisa fazer essas aulas, gravar a aula, gravar dicas e colocar na sala. Mas é um trabalho que está começando a acontecer agora. Eu já estou gravando assim tal, mas você pode ver que é uma coisa mais amadora, para dar um apoio para vocês, para auxiliar de imediato. Mas já tem um projeto, vão levar tudo para estúdio aqui, então assim, vão gravar videoaulas a respeito de temas aqui os mais complexos, porque também não, talvez não dê para gravar o curso inteiro, né? Todo assunto, mas pelo menos os mais complexos, gravar e colocar em sala em forma de videoaula para auxiliar. Porque aqui a gente não fabrica esse curso, a gente só o curso ele vem nesse formato que vocês estão vendo aí, tem o AVA, tem essas situações de aprendizagem lá dentro, e que a gente faz adapta algumas, grava um vídeo de alguma, dá dica de outras para tentar ajudar o aluno a entender. Só que tem aluno que é mais audiovisual, só ler texto, ele não consegue assimilar bem. Então, assim, é uma realidade que o Senai está percebendo e já está em transformação. Então, por isso que não tem esse curso nadinha gravado. Lá. Não é que eu não quero disponibilizar a videoaula do que está aqui, não. É porque não tem mesmo. E aí, de acordo com que está rodando o curso, eu estou tentando gravar uma coisa ou outra, mas é tudo de forma amadora. Mas a ideia é gravar isso aqui em estúdio mesmo e disponibilizar depois. Infelizmente, vocês não vão pegar essa parte assim já prontinha de estúdio já para esse curso inteiro, porque eu estou regredindo junto com seguindo junto com vocês, né? A gente vai vendo, eu vou gravando dica e depois que eu vou vir melhorando aquilo, porque o curso já está em andamento, não dá para fazer muita coisa. Esse é o formato dele hoje. Então, vamos aqui da parte inicial aqui, ó. O link da estante virtual, todo mundo já sabe acessar ele, né? Sim. Não, tranquilo. Então, esse aqui na estante virtual, vou até voltar aqui no geral aqui, pra gente ver no geral, que eu quero mostrar pra vocês umas informações aqui. Aqui, tudo que vocês estão vendo aqui nessa lista, tudo é curso Senai, tudo está disponível, tudo eu posso acessar de graça. E na série Eletroeletrônica, que é a série que é do nosso curso, eu tenho disponível o curso técnico de Eletroeletrônica e tem a qualificação básica de redistribuição, eletricista industrial e montador de equipamentos eletrônicos. As 5 Cs em eletricista industrial, ela é muito parecida com algumas do curso de técnico eletroeletrônico.
Por exemplo, se eu entrar aqui em eletricista industrial, ela tem um C de comandos elétricos, que ela é ideal para a gente aprender as ideias iniciais de comandos elétricos. Mas quase o mesmo assunto, com exceção de pouca coisa, que está aqui na UC3 de comando elétrico, tem ela aqui na de eletroeletrônica, na UC10. Então, como foi a mesma unidade que fez os dois cursos, então ela acabou que aproveitou o material de um para o outro. Então, às vezes, tem um pouquinho mais de informação numa do que na outra, mas as informações que coincidem são exatamente igual, é o mesmo texto, mesma figura, mesmo tudo, não muda nada. Eu vou abrir aqui a UC10 porque eu acredito que só com ela a gente já tem vai ter toda a noção necessária aqui para conseguir entender essa parte de diagrama. Vamos olhar aqui pelo índice aqui o que ela apresenta, porque caso eu achar necessário, eu vou lá naquela UC de eletricista industrial, que é de comandos elétricos, que aí eu volto lá para iniciar. Então aqui só... Oi? Não, não, vocês têm acesso a qualquer livro que você quiser na estante virtual. É do mesmo, aquela mesma relação que eu olhei lá, você pode ver qualquer curso que você quiser. Você pode fazer um outro curso que você não está matriculado, só lendo livro, se você quiser, ou quiser entender só algumas informações de alguma coisa, está disponível. Então isso é uma parte que eu acho fantástica, porque assim, pelo menos você tem material de pesquisa pra caramba disponível para você. Aí, então aqui por exemplo, nessa UC10, que é a que a gente está trabalhando no momento, ó, ela começa falando sobre sistema de partida direta de motores. Então, com isso aqui já vou conseguir passar uma boa noção para vocês. Aí ele fala de sistema de partida direta com reversão. Aí a estrela triângulo, que o bom de estudar a estrela triângulo, porque como ela tem um diagrama um pouco maior, então a gente entendendo ela, o direto com reversão fica tranquilo. Aí tem sistema de partida de motores elétricos com chave compensadora. Aí tem sistema de partida de motores com comutação de velocidade, porque esse motor que dá Lander, depende do jeito que você faz o fechamento das bobinas dele, você consegue colocar ele em duas velocidades diferentes, só pelo fechamento da bobina. Então a gente monta uma partida, um diagrama de comando e de força, que eu consigo fazer essa lógica funcionar, né? Essa que seria a ideia. E aí depois ele vai para a parte aqui, às vezes se minha tela ficar um pouquinho bugada é porque quando eu começo a gravar assim ele demora a carregar algumas coisas. Se tiver um pouquinho de paciência a gente vai firme. E aí depois ele vem a sistema de partida de motores com aceleração rotórica, que é um outro tipo de motor também. Deixa eu diminuir aqui para ver se ele carrega essa tela aqui direito para mim. Aí aqui do lado direito, que enquanto essa parte esquerda vai carregando, ele tem também a questão de servo, acionamento. Aí ele vem para a parte de manutenção aqui do sistema já, né? Aqui no caso eletropneumática, eletrohidráulico, controlador programável, que inclusive é uma das atividades que a gente tem que fazer agora. Que em uma das aulas eu quero trabalhar com vocês só a gente construindo diagrama em ladder, discutindo sobre CLP também. Eu só vou parar primeiro para essa de comando aqui, porque para quando a gente ir para controlador, se a gente tiver entendido bem a parte de comando, fica muito fácil. Então, para iniciar aqui, para não enrolar muito aqui, que está carregando, está demorando, eu vou aqui, primeiro sistema de partida direto, para poder falar como é que a gente faz leitura do diagrama, aí depois eu passo pelo de reversão, o estrela triângulo, eu vou no simulador, eu vou até liberar na sala depois um link, que vocês podem acessar o link desses simuladores, que não é do nosso curso, é outros simuladores que é disponível na internet. Vocês podem estar lá tentando, fuçando, verificando, aprendendo alguma coisa a mais. E dúvida que for surgindo, vocês podem me procurando no AVA. Vamos tentar trazer o curso para dentro do AVA. Vai lá e coloca no fórum, para a gente colocar as respostas lá, para todo mundo que estiver vendo, tiver no curso também, poder ir vendo e aprendendo também. Então a ideia aqui é o seguinte. Eu vou aqui, às vezes funciona, às vezes não. Você vê a página que está aqui, aí você vem aqui e digita a página. Às vezes ele leva para a página, que por exemplo não quer ir, ó. De alguns cursos eu consigo fazer isso, de outros já não dá. Então aqui na página 23, então ele vai falar sobre a partida direta. Vamos chegar até nela aqui. Aqui, capítulo 2 aqui já começa a falar sobre partida direta. Sei que essa você já deve ter entendido bem fácil, mas eu vou começar por ela para facilitar. Bem, no contexto geral, a partida direta, nem todo motor eu posso dar partida direta. Por que não? Porque dependendo da potência do motor, quando eu dou a partida direta,
para o motor chegar na velocidade nominal, ele exige uma corrente muito alta no início da partida, para poder essa aceleração sair da velocidade zero para a velocidade nominal acontecer. Ele demanda muita corrente ali para o campo magnético girante ali, eletromagnético girante, conseguir fazer o motor girar com o torque que tem ali no eixo do motor. Aí ele demanda uma corrente alta na partida. Então a própria concessionária de energia ela limita, no caso que a nossa, que é a Enel, ela fala que motores acima de 5 CV você não pode dar partida direta. A vantagem da partida direta é que ela é mais barata, ela usa menor quantidade de condutores, só que ela tem uma corrente muito alta na partida, então eu tenho que superdimensionar o condutor por causa dessa corrente da partida, porque ela pode aquecer, pode até fazer o fio passar a temperatura ideal e estragar a isolação. Então eu tenho que superdimensionar o condutor para uma corrente bem maior do que a corrente normal de funcionamento. Mas a vantagem dela é que na hora que eu dou partida, o motor ele já começa a funcionar com torque nominal também. O torque, assim, já a força máxima do motor. Então se tiver uma carga muito pesada no eixo, a partida direta é ótima, porque ela já consegue movimentar essa carga de início. E como é que funcionaria esse sistema de partida? Ó, esse gráfico está mostrando essa questão do torque e da corrente. Ó. Você pode ver que o torque, a corrente aumenta, e o torque também ele é bem alto na partida direta. E esse aqui é o diagrama de comando dessa partida direta. Então, o que esse diagrama está falando para mim? Está falando que eu tenho 3 fases, L1, L2, L3, que vai alimentar meu motor, e eu vou usar somente a fase L1 para poder alimentar o comando. Então, esse lado direito a gente chama de circuito de comando, que ele é o circuito que vai dar todo o controle para esse circuito da esquerda, que é o de força, funcionar. Então, a gente coloca aqui, no caso, isso aqui é o símbolo de um disjuntor, para poder seccionar essa fase aqui, no caso de algum tipo de falha, ou no caso eu queira interromper, que não fique energizado aqui, então coloca algum seccionador, que é um disjuntor. Aí depois aqui, o 9596 é um relé térmico. Esse relé térmico, depois eu vou mostrar para vocês a carinha desse componente, já no simulador. Esse 9596, ele está dentro, ele é um componentezinho que está dentro do módulozinho relé, ele já é tudo conectado. Então, o 9596 com esses contatos 1, 3, 5, 2, 4, 6 que estão aqui, ó, desenhado do lado esquerdo, da parte do diagrama de potência, é um componente só, fica tudo conectado junto. Então essa parte 9596 eu coloco no comando, por quê? Porque ela é um contato normal fechado, e ele só vai abrir se esse relé aqui sobreaquecer, se a corrente que passa por ele for maior do que a que eu programei. Então se a corrente superar aquela, ele vai aquecer lá o bimetálico, o circuito térmico dele, e vai abrir o contato 9596. Se ele abre, desenergiza tudo, e como esse aqui é o circuito de comando, ele para o motor na hora, que eu perdeu aqui energia no comando, a força que abre e nada funciona. Depois dele, oi, pode falar. Sim. Isso aí a gente tem que olhar um datasheet para poder ter informação com certeza. O que eu posso te garantir é o seguinte: no caso de uma partida direta, o que vai acontecer com ele? Você vai dimensionar ele não é pela corrente de pico, não, é pela corrente nominal, quando o motor estiver funcionando. Porque o pico ele é bem rápido, e esse relé, ele já, como ele é o efeito térmico dele, alguns é por circuito lâmina bimetálica ou pode ser até um circuito eletrônico, eles suportam esse pico de uma forma bem rápida. Eles só vão desarmar mesmo se essa corrente perdurar, se ela ficar naquele valor elevado por um maior número de tempo. Só que isso, o fabricante lá, eu escolhi o fabricante, aí lá no fabricante vai falar qual é o tempo que ele suporta de ultrapassagem de corrente e quanto tempo. Aí tem um gráfico falando, dependendo do quanto a corrente subir em relação ao nominal, quanto tempo que ele demora para atuar. Então, é parecido com aqueles gráficos de disjuntor. Ele tem um gráfico que ele relaciona o tempo com a atuação.
Exatamente. E isso pode acontecer, por exemplo, vamos supor que o motor está com o rotor bloqueado. Aí eu dou partida e ele tenta fazer o motor girar naquela velocidade, mas não está conseguindo, porque o rotor está bloqueado. E a corrente de partida fica alta por um tempo maior do que deveria. E o relé fala, opa, tem coisa errada aqui. Vai e desarma. Então ele protege também no caso de rotor bloqueado aqui nesse caso. Se eu travar o rotor e der a partida, o motor não vai conseguir girar e vai começar a aquecer, porque a corrente fica alta o tempo todo. E aí o relé térmico atua. Então assim, esse relé, ele é dimensionado, ele é pensando nesse tempo. Mesma coisa com o disjuntor que eu posso colocar aqui, ó. Os disjuntores que eu vou colocar para proteger o motor não pode ser um disjuntor residencial, tipo curva B e curva C não. Por quê? Porque o curva B e o curva C, eles permitem um pico de corrente, mas eles não permitem um pico tão elevado igual é elevado o do motor na hora da partida. Então se eu uso um disjuntor curva C no motor, pode ser que quando eu der partida o disjuntor desarma. Dou partida o disjuntor desarma toda vez, por quê? Porque ele vai pensar que é um curto-circuito, que a corrente aumenta demais e ele pensa que é curto. Agora quando eu uso disjuntor curva D, ele já é próprio para dar essa partida com corrente elevada. Ele já entende que se tantos segundos a corrente pode ser bem alta, que ele entende que é normal. Só depois de um tempo que ele entende que é sobrecarga ou então curto. Então já existe componentes próprios para esses casos. Pode falar. Mas nessa questão aí seria só colocar no motor, mas no comando poderia ser uma curva C e D. Pode, porque aí já no comando, o que eu estou usando aqui, só repetir o que você falou por causa do vídeo, eu estou esquecendo. O colega perguntou se eu posso colocar então esse disjuntor curva B ou C, talvez, aqui no comando. Que eu falei que o D eu coloco na força. Então, para esse caso, eu posso colocar no comando. Apesar de aqui no comando ter bobina, e bobina é uma carga indutiva, ela também é o mesmo princípio do motor, só que com a corrente bem baixa, é só um sinalzinho de nada, né? Mas para acionar a bobina. Então, assim, apesar dela exigir uma corrente um pouquinho alta, mas é longe de ser igual ao motor, então um curva C ou até um curva B satisfaria. Só que a gente faz essa separação para ficar bem definido. Curva B somente para carga resistiva, então esquece curva B para chuveiro. Curva C posso usar para bobina de contator, posso usar até para motor simples igual de ar condicionado ali do compressor. Curva C na residência é o que domina. Curva D motor. Então a gente faz essa distinção. Curva D motor, curva C geral que não seja motor e curva B só para carga resistiva. Coisa que vai só esquentar igual forno elétrico, chuveiro, essas coisas assim. Ah, sim, entendi. Não, eles não diferenciam muito na questão de valor não, porque o princípio de funcionamento deles e construtivo é basicamente o mesmo. É mais a aplicação mesmo. É, aí interfere só no sentido de que, igual eu te falei, como curva C, dependendo da corrente nominal do motor, pode ser que ele desarme pensando que é curto, aí eu teria aquele trabalho o tempo todo de ficar trocando. Mas quando eu vou comprar um disjuntor de curva D para um de curva C, se tiver diferença de valor, até onde eu sei não tinha, mas tiver, é muito pouco, porque é um componente que ele é até barato, não é muito caro não. Então assim, é, inclusive se for para escala industrial, se for comprar esse componente, o cara já automaticamente já vem com curva D para você. Você fala, não, se dá uma partida no motor, quero um disjuntor tantos amperes, ele já vem com curva D, quem é da área já sabe. Mas se ele vier com curva C, você tem que pedir para ser um curva D, porque é para motor. Então, agora a questão de valor eles não modificam muito não. Se não for exatamente igual, a variação é pouquíssima. Então, só continuando aqui, pessoal, só para fechar esse diagrama aqui, para a gente ver uns mais complexos e entender a lógica deles. Então, o relé térmico, então, ele vai desarmar, no caso, essa corrente passar do valor projetado e ficar por um intervalo de tempo. Aí ele vai desarmar, ele abre o 95, 96. Caso contrário, ele deixa passar, aí vem essa primeira chave. Todo circuito de comando a gente costuma colocar essa chave, que é o botão desliga. Você pode perceber que ela ainda está enquanto está descendo aqui, passando pelo botão desliga, não tem nenhuma ramificação do circuito. Por quê? Porque ele tem que cortar essa linha, mesmo coisa de cortar o fio, ele tem que desligar tudo para baixo. Ninguém pode ficar alimentado quando eu apertar o botão desliga, porque
Ele é para desligar tudo. Caso eu tenha um botão desliga que não corta tudo, você pode ter certeza que antes dele vai ter um outro botão que é o de emergência, e esse tem que cortar tudo. Então, quando o botão desliga também é o meu mesmo emergência, ali ele já tem que desligar tudo. Aí, às vezes, tem circuito que coloca um outro contato normal fechado antes desse, que aí ele é o de emergência e esse aqui é o de desliga. Aí, talvez o de desliga, desliga só o comando, não desliga as lâmpadas de sinalização. Já o de emergência não, ele tem que desligar tudo, o circuito tem que parar, tem que desenergizar tudo. Questão de norma de segurança. Então, nesse caso aqui, o S0 aqui, ele é o botão desliga, que pode ser um de segurança também. Aí depois dele, aí eu venho o botão liga, que é o S1. Repara que o botão liga, ele é sempre um botão normal aberto, porque ele só vai funcionar quando eu pressionar ele não pode já começar funcionando. E aí, para ficar mais fácil de entender, a gente sempre lê primeiro assim na vertical todinha, depois você olha os contatos em paralelo. Então depois do botão liga, aí eu tenho a bobina do contador. Esse KA1, A2 é quem vai ligar esse K1 que está do lado de cá. Ó. Tudo que tem a mesma legenda é a mesma coisa na simbologia. Então, K1 aqui e K1 aqui é a mesma coisa. Quando a bobina receber energia, ela fecha o contato aqui, K1. Tudo que está aberto fecha e tudo que está fechado abre. Pode falar. É porque assim, o contator foi um nome que foi dado para esse dispositivo, mas a bobina aqui no caso aqui é porque dentro da contatora, além de ter essa bobina que vai fazer, ela vai receber energia elétrica e ela vai gerar um eletroímã que vai atrair os portas-contatos. Aí ele muda de aberto para fechado. Por isso que essa chave recebeu o nome de contator. O papel dela é fechar e abrir contatos. Então nem toda bobina é um contator. Às vezes um relé térmico também tem uma bobina. O relé térmico também tem a bobina dele, mas ele não é um contator. Todo contator tem uma bobina, exatamente. Aí eu pode ter uma bobina, exatamente. Só não posso falar que todo que tem bobina é um contator, mas até os contator que eu conheço, se não aparecer coisa nova, todo contator tem uma bobina. Aí a bobina dele recebe energia, ela vira um eletroímã, por aquele princípio do magnetismo, ela passa uma corrente e a bobina vira um ímã, aí ela atrai um porta-contatos, e aí os contatos que estão abertos, tudo se fecha, e todos que estão fechados se abrem. Então ela comuta tudo ao mesmo tempo. E uma coisa importante que vale a pena ressaltar é o seguinte: como ela vai puxar tudo ao mesmo tempo, então os contatos que estão abertos, eles vão demorar mais tempo a fechar do que os que estão fechados vão abrir. Porque imagina o seguinte, ó, vamos pensar aqui que esse S0 é um dos contatos do contador e o outro é o S1. Quando os dois vai ser puxado ao mesmo tempo, poucos milímetros que eu puxar, o S0 ele já desgruda do número 11 lá, já abriu. E eu preciso andar maior distância pro S1 aqui chegar no 13 e fechar. Então, por regra geral, toda vez que eu comuto dois contatos, um fechado e um aberto, o fechado abre primeiro e o aberto depois que fecha. Mas é até por essa questão física de como é que é feito o componente. Mas só se for o caso do caso que os componentes vão atuar ao mesmo tempo. Porque também tem um caso, você vai ver depois uns relés, que ele tem dois contatos, um aberto e um fechado, e ele tem um tempo de um abrir e de outro fechar, não é instantaneamente. Mas se for alguma coisa que mexe neles instantaneamente, é isso que acontece. Então, igual tem umas chaves também que a gente usa muito para segurança, que é uma chave de ela é uma chave de contato duplo. Ela tem um contato fechado e um aberto. Ela é a mesma coisa de um contator, só que ela não tem uma bobina. Quem faz o comando dela é meu dedo. Quando eu aperto, ela abre o fechado e fecha o aberto ao mesmo tempo. Só que o fechado abre primeiro do que o aberto se fecha, por causa dessa lógica construtiva. E acaba ajudando na proteção. Porque assim, sempre quando você usa um caso desse aqui, que por exemplo, nesse aqui no caso do contator K1, olha o que está acontecendo. Ó. Quando o K1 recebe energia, o que ele faz? Na hora que ele recebeu energia, ele muda todos os contatos dele, todos ao mesmo tempo. Então, esses três aqui ó, são chamados contatos de força. É 1, 3, 5, 2, 4, 6.
ele vem lá no contator, que eu vou mostrar já já a imagem dela, eles vêm como L1, L2, L3, a numeração dele, aqui de entrada. E aí, quando a bobina recebe energia, esses três contatos fecham na hora, e esses outros contatos que tem aqui, ó, 13, 14, 23, 24, a gente chama de contato de comando. São os contatos que eles não têm a mesma capacidade de passar corrente tão alta, igual nesse contato de força, porque esse de força é feito para poder passar corrente alta, corrente que vai para o motor. Esses aqui é corrente baixinha, só corrente para poder alimentar o circuito de comando mesmo. Então esses contatos são chamados de contato auxiliar. Um contato... Hã? Pode falar? Não ouvi? O colega está perguntando se é corrente contínua. Nem sempre. Tem contator que a bobina é em corrente contínua, igual no nosso simulador lá, tudo é em contínua, né? E tem contator que é em corrente alternada, depende da bobina do contator. Então tem contator que é alimentado em corrente contínua, tem uns que é alimentado em corrente alternada. Então isso aí tem as duas opções no mercado. Aí aí esses contatos que eu falei aqui que é os auxiliares, a lógica deles é assim, ó. Um contator, quando você comprar, ele vem com 3 contatos principal, que é os de força, que é para ligar o motor, e um contato auxiliar aberto, esse 13 e 14. Já vem nele assim. Eu precisava de mais contato auxiliar para fazer uma lógica maior. Igual essa aqui, por exemplo, ó, ele usou 2 contatos auxiliar, o 13 e 14 e o 23 e 24. E agora? Aí eu compro um porta-contatos, que é como se fosse uma outra contatora, mas ela não tem a bobina. Ela é só um encaixe que eu anexo ela no mesmo contator em cima. Quando ela encaixa, ela pega a energização da bobina. E quando a bobina muda os contatos dela também. Aí ele é uma coisinha auxiliar que você compra à parte. Não precisa de um novo contator. É só você comprar ele e anexar em cima. Eu vou mostrar um dele também aqui já já. E aí, a lógica é o seguinte, dos contatos auxiliar. Sempre quando é contato aberto, ele começa com 3 e termina com 4. Quando é um contato fechado, ele começa com 1 e termina com 2. Então, por exemplo, o contato K1, 13 e 14, e depois tem o 23 e 24. Olha só como é que é a lógica de construir isso aqui. O primeiro número que aparece aqui dos dois algarismos, o primeiro é só para indicar a quantidade de contato. Então, 13, 14, 23 e 24 é porque eu tenho 2 contatos só nessa contatora. 13, 14, 22 e 24 é porque é o 1 e o 2. O primeiro algarismo é só para representar a quantidade. O segundo algarismo é para saber se é fechado ou é aberto. Então, só de você me falar, eu nem estiver vendo o diagrama, fala assim, o contato 13, 14, já sei que ele é o primeiro contato aberto. 13 é porque é um contato e 3, 4, 13, 14 é porque é aberto. Se fosse um contato fechado, seria 11 e 12. 1 é porque é o primeiro contato e 1, 2 é fechado. 1 e 2 é fechado. 3 e 4 é aberto. Pode olhar no diagrama para você ver. Olha essa chave aqui, que é o botão desliga. Repara que ele é 11 e 12. Tá vendo? O 1 é porque tem uma chave. 11 e 12 é porque é contato fechado. 1, 2. Olha o aberto aqui, o S1. É 13 e 14, porque é a primeira chave aberta. E 3, 4 quer dizer aberto. Aí, ó. 13, 14 para S1. 13, 14 para K1, porque é o primeiro contato de K1. E agora 23, 24 para K1. Se tivesse outro, seria 33, 34. 43, 44, 53, 54. O primeiro número é para representar a posição e a quantidade, e o segundo é para representar se é aberto ou fechado. Então essa é a questão da simbologia. Pode falar. Isso, é porque esse contator ali você já usou 4 contatos dele, você já está no quarto e ele é aberto. Que eu tô esquecendo de repetir o que vocês estão falando, eu acabo empolgando. O colega perguntou que se 43, 44 era o quarto contato aberto, é isso mesmo. Então, aí só para finalizar esse diagrama aqui, então olha só. Então qual é a função do 13 e 14? Ele é chamado de selo. Por que selo? Porque como esse botão S1 ele é um botão pulsante, ele tem uma molinha, ele não retém. Se aperta ele, quando você tira o dedo, ele volta. Então, se tiver só ele, olha o que ia acontecer. Quando eu aperto ele, o K1 liga. Quando eu tiro o dedo dele, o K1 desligava, porque ele não ficou fechado. Mas como é que o contator vai continuar funcionando? Aí o próprio contator, ele tem o contato auxiliar 1314, que na hora que eu dou energia para ele, ele fecha o 1314.
Quando eu tiro o dedo, o 1314 está fechado, então a minha corrente, ó, ela vai seguir o meu mouse aqui, ela vai vir pelo S0, ela vai virar para a direita e vai descer pelo 1314 e vai continuar alimentando K1 e o motor continua ligado. E aqui o 2324 também vai fechar junto com o 1314 e ele vai ser o responsável por acender uma lâmpada. Essa lâmpada E1 aqui é para dizer que o motor está funcionando. Aí como aqui no caso ele usou para o comando duas fases, L1 e L2, como todas as duas fases têm energia, aí ele teve que colocar disjuntor nas duas fases. Se fosse uma fase e um neutro, eu colocava só na fase, não precisava colocar disjuntor no neutro, a gente não coloca disjuntor no neutro. Também eu poderia trocar disjuntor aqui por um fusível, se eu não quisesse usar disjuntor. Só que aí eu perdi o controle de também chavear, né? Porque o fusível ele não chaveia, ele vai ficar sempre ali, só vai abrir no caso de uma corrente de sobrecarga e ele queima. Mas nesse caso aí, Theo, Sim. essa contadora pode levar em conta tanto que ela é 380 quanto 220? Aí o contator a gente compra ele pela bobina. Então eu posso comprar contator que a bobina aguenta 380? Posso, tem no mercado inclusive. Só que o mais comum a gente compra um contator com bobina de 220, que para Goiás a gente usa 220. A gente liga o comando dele entre fase e neutro, não entre fase e fase, senão vai dar 380. Mas tem contator com 380 e tem contator com 24 VCC, que aí eu tenho que comprar uma fonte, aí eu tenho que passar a tensão para a fonte, aí a fonte retifica, aí ela sai 24 volts, aí a minha bobina é só com 24 volts. Quando é assim, é até mais seguro, porque o seu diagrama de comando com 24 volts, ele fica sem perigo, porque 24 volts é extra baixa tensão, então não tem perigo de acidente com essa tensão. Se eu tocar acidentalmente numa tensão dessa, eu nem sinto choque, porque a corrente é muito baixa. Então é mais para questão de proteção. Quando eu uso um contator de 220, aí eu já estou com um circuito com uma tensão média, né? Pode falar. Além dessa proteção que você tem na corrente contínua de 24 volts, qual a outra vantagem de você usar uma contadora com corrente contínua ao invés de corrente alternada? Basicamente não muda nada no funcionamento dela, é a mesma coisa, é só questão de segurança mesmo, porque você vai usar as lâmpadas de sinalização também, vai ser lâmpada de 24 volts, tudo vai ser 24 volts. Então é só essa questão de segurança mesmo, não modifica muito. Aí às vezes aqui em Goiás, talvez como nossa tensão é 220 e tem contator 220, a gente acaba preferindo comprar 220 para poder evitar de comprar mais uma coisa para colocar no quadro, que é uma fonte. Que aí eu teria que comprar uma fonte para poder pegar essa tensão e reduzir ela para 24, retificar para ela poder alimentar o contator. Mas é bem mais seguro. Eu utilizo um contador de bobina 24. Eu consigo fazer um comando de 300 desse contador em dois tipos de bobina 24? Consegue? O colega perguntou se ele usar. Vou até repetir, né? Se eu repetir errado, você me corrige. Se usar um contator bobina 24, consegue fazer comando normal de 380 volts? Consegue na parte da força, ó. Esses porta-contato, eles não tem nada a ver com a bobina não, ele só é um carinha que vai fechar e abrir quando a bobina mandar, mas ele é como se eles fossem independentes. Então esses caras, apesar da bobina ser 24, eles aguentam corrente altíssima 380. O contato aqui é o que vai levar para o motor. Aqui o que a gente está falando é só da bobina, que é o que vai alimentar a bobina, esse que é baixo. Então a bobina é de 24, mas os porta-contato dela ali de força vai suportar os 380, os 600 volts, depende de o que você está pondo no motor ali, sem nenhum problema. Aí, sim, pode. Como é que é? Disjuntor aí que você está ligando as três fases, 220, tá? Sim. Você está usando uma contadora de corrente contínua, 24 volts, aonde vai a fonte desse caso aí? Aonde está essa fonte? Ela não está representada no seu diagrama. Tá não, esse diagrama aqui tá ligado direto em 220 volts. Olha para você ver aqui no desenho em cima. Eles também falam no diagrama. Ó. São três fases e a tensão entre uma fase e outra é 220. Quando aparece assim, 3 e um tiozinho 220 quer dizer que é 3 fases, trifásico, alternado. 220 entre fases. Se for uma fase e um neutro, é 127. Aí nesse caso não tem uma fonte. Então eu entendo que esse contator ele é em 220. Ele está alimentando direto 220.
Em alternado esse aqui, 220 é alternado. Isso. Se eu quisesse colocar contínua nesse diagrama, eu teria que desenhar o desenho de uma fonte, que normalmente ela é um quadradinho, você põe ela um quadradinho aqui e tem um simbologia dela aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum diagrama aqui agora, pelo menos que eu me recordo onde eu posso caçar e te mostrar um que tem um desenho de uma fonte, só pra você ver como é que é. Mas eu posso na próxima aula te mostrar como é que é o diagrama dela. Mas assim, teria um desenho de uma fonte aqui antes de chegar nesse circuito. Então, pessoal, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, essa questão do motor aqui. Então a gente vê esse diagrama, ele é bem simplesinho, mas eu vou progredir aqui porque eu quero mostrar, ver se vai mostrar aqui logo na sequência, a parte das bobinas aqui, ó. Então, continuando nessa ideia, o próprio livro, ele vai contando para você depois a função de cada componente, ó, os fusíveis, contator, o motor, aí ele continua te entregando as informações, né? Eu queria chegar nessa parte aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui eu tenho que entender para poder fazer o fechamento do motor. Porque o motor, ele tem 3 bobinas. Tem motor que tem mais de 3 bobinas. Os mais comuns são esses de 3 bobinas. Só que o próprio motor, na plaquinha dele, ele ensina como é que você faz para poder fechar ele. Então esse aqui só tem 3 bobinas, que é os mais comuns. E a numeração da bobina segue uma lógica. E a lógica é assim, ó. As entradas da bobina a gente numera com 1, 2 e 3. E as saídas 4, 5 e 6. Então, para ficar numa sequência, você vai colocar em cima 1, 2, 3, aí vem embaixo 4, 5, 6. Então, logo, uma mesma bobina, ela começa em 1 e termina em 4, a primeira bobina. A segunda começa em 2 e termina em 5. E a terceira começa em 3 e termina em 6. Então, isso são as 3 bobinas que estão lá dentro do motor. Enquanto você não fechar elas, não ligar fio de um lado no outro, elas vão ficar abertas. Nenhuma está ligada com a outra, tá? Cada uma separadinha. Aí, eu consigo fechar o motor de 2 jeitos. Ou em estrela, que é esse desenho aqui embaixo, ó, que está parecendo uma estrela, ou triângulo, que é esse aqui que faz um formato de um triângulo. Como é que eu faço para poder fechar o motor ou em estrela ou em triângulo? Vamos olhar no desenho aqui e vamos olhar na imagem do lado que você vai entender. Olha só o desenho. O que ele fez? Ele pegou a primeira bobina 1, 4 e colocou no lado direito do triângulo. Pegou a segunda bobina 6 e 3 e colocou do lado esquerdo. Aí montou o Vzinho do triângulo. Para montar o V, ele teve que encostar o 6 com 1. Então, quando eu encosto, quer dizer que eu estou emendando os dois. Então, eu tenho que emendar os dois para poder fechar um par do triângulo. Aí, aonde eu emendei, é onde eu vou alimentar com uma das fases do motor, a fase L1. O outro lado do triângulo, ele fechou no cantinho aqui do 4 com 2. Então, eu tenho que emendar o 4 com 2 para poder fechar um outro canto do triângulo. Aí, eu coloco a fase L2. E o terceiro lado do triângulo, lado esquerdo aqui embaixo, é emendando um lado da bobina 3 com o lado 5. Quando eu emendar, aí eu fecho um outro lado do triângulo. Aí virou um triângulo certinho, com 3 quinas, que é os 3 vértices. Aí eu coloco a fase L3. Como é que eu faria isso lá no motor, direto? Só estou vendo lá só os plugins do motor. Só tem uns plugins lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu fecharia isso? Eu pego um condutor e vou lá e fecho assim, ó. Depois que eu fiz esse desenho e vi que o 1 cola no 6, agora eu olho aqui na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu preciso de um fio. Aí um fio eu coloco do 1 e levo ele até no 6, aí quer dizer que eu fechei a primeira quina do triângulo. A outra quina é o 3 com 5, então eu pego o 3 e levo no 5, e a outra é o 2 e o 4, aí eu pego o 2 e levo no 4. Então esse desenho que está aqui do lado esquerdo, ele é mostrando para você como é que você fecha as bobinas. E depois é só vir alimentar 1, 2 e 3 com L1, L2, L3 para o motor funcionar. Então esse é o fechamento que a gente chama de triângulo. O que acontece nesse fechamento? Ó, vamos olhar no desenho de novo. Repara que se eu colocar L1 aqui na quina de cima do triângulo e L3 na quina aqui de baixo, do lado esquerdo, repara que as duas fases estão indo direto em cima de uma mesma bobina. E a tensão entre duas fases a gente viu lá no desenho anterior, que é 220. Então quer dizer que a bobina nesse momento está recebendo de 220 volts em cima dela. Cada bobina está recebendo 220 diretão em cima dela. Aqui. Pode falar. Eu não consigo. Tem como você repetir a pergunta? Porque cortou seu áudio na hora que você falou? Eu não entendi. Sim.
fase neutra aqui em Goiás, sim. É porque nesse caso aqui, nesse caso desse circuito aqui, que é São Paulo, lá entre fase e neutro é 127, entre fase e fase é 220. Por isso que ele está colocando referência 220 aqui. É porque ele está dizendo nesse sentido. Mas se fosse aqui em Goiás, esse fechamento aqui em triângulo ia receber 380 volts. Porque entre duas fases dá 380. Aí é onde. Cortou de novo aqui, mas deixa eu ver se eu entendi. Vou tentar falar aqui, se não for isso, você me corrige. Aqui em Goiás, a tensão entre fase neutra 220, entre fase e fase 380. Esse motor que está estudando é o trifase, que eu preciso de 3 fases. Então, não tem jeito de eu fazer nenhuma lógica com ele usando fase neutra. Porque ele é trifase, que eu preciso de 3 fases. Essas fases estão defasadas em 120 graus cada uma. Então, elas vão induzir correntes que não estão em fase. E isso faz com que o campo magnético ali, o campo eletromagnético que é gerado lá no eixo do motor, ele seja um campo girante, porque ele vai fazer um efeito de ímã ali dentro das bobinas sempre em sequência, seguindo uma certa sequência, de forma que eu vou fazendo o rotor e girando de acordo com cada fase dessa vai passando, porque é como se fosse assim. Agora o lado direito está norte, depois ele está sul, está norte, está sul. Isso é só uma fase. Aí eu ponho outra fase que fica norte, sul, norte, sul. Põe outra fase, norte, sul, norte, sul. Aí eu coloco essas fases de tal forma que tá norte do lado direito. Aí agora eu quero que o rotor gira para a parte de cima. Aí eu ponho norte em cima. Aí quem faz isso já é outra fase. Agora eu quero que o motor continue girando agora para a esquerda. Aí eu já coloco na esquerda norte de novo. Então assim, eu vou colocando norte para ir fazendo o rotor girar e sul para ir fazendo ele girar numa certa sequência que é defasado em 120 graus, que eu consigo fazer o que a gente chama de campo girante. Então esse campo girante é eu usar essa ideia da defasagem, e cada momento uma fase vai fazer aparecer aquela polaridade do ímã ali dentro do eixo do motor para aquele rotor girar seguindo aquela sequência. Então aqui entre fase e neutro é 220, fase e fase 380. Então, se eu quiser ligar entre fase e neutro aqui uma bobina dessa, não vai dar certo, porque vai faltar essa questão para o motor girar. A não ser que o motor é monofásico, mas aí o funcionamento dele é totalmente diferente. Aí não tem essas bobinas aqui não, desse jeito, a ligação é diferente. Aí por isso eu preciso do trifásico, das 3 fases. Aí, aqui em Goiás, então, não tem jeito. Como aqui é 220 entre fase neutra e 380 entre fase e fase, então aqui quando eu vou ligar um motor, eu já tenho que ver se o motor suporta a tensão da rede. Então eu tenho que comprar um motor que a tensão da bobina dele ela é de 380, porque no triângulo ela recebe exatamente o que? Recebe exatamente 380 em cima dela. Agora, se eu comprei um motor e a bobina não é 380, é 220, eu sou obrigado a fechar ele em triângulo, em estrela. Por quê? Porque no estrela, a tensão das duas fases agora, que no caso aqui em Goiás é 380, das duas fases é 380, só que da forma que ele está ligado, matematicamente, isso aqui agora tem uma matemática que está por trás aqui, ó, porque agora, olha só, L1 e L2 não está em cima de uma bobina só não. L1 e L2 está pegando duas bobinas ao mesmo tempo, que elas estão emendadas aqui pelo meio, ó. Então, em cima das duas, para mim saber qual é a tensão que cada bobina recebe, isso aqui já vem de uma função matemática, lá que a gente faz o cálculo lá do trifásico para poder encontrar. Tanto que no curso técnico nem é ensinado essa matemática, só fala que é raiz de 3 porque ela é um pouquinho mais complexa para poder entender, mas dá para explicar no outro momento se vocês quiserem descobrir, mas é muita matemática. Se quiserem saber eu posso explicar depois. Aqui a carga em equilíbrio é quando a gente fala que ela está em equilíbrio quando as 3, aqui no caso eu estou representando 3 bobinas, mas eu poderia ligar qualquer outra coisa nesse formato triângulo. Aí se essas 3 cargas, ou seja, cada bobina dessa tiver valor igual, aí eu falo que é uma carga equilibrada, balanceada. Se esses 3 lados aqui do triângulo, ou da estrela ou do triângulo, tiver o mesmo valor, a carga está equilibrada ou balanceada. No caso de motor, isso vai acontecer, porque o motor, as 3 bobinas dele,
Basicamente ela é do mesmo jeito, ela tem o mesmo número de enrolamento. É claro que isso pode variar um pouquinho ou outro assim na questão da resistência, mas praticamente ela é equilibrada. Então o motor ele tem as três bobinas equilibradinhas. Aí quando eu coloco 380 entre uma fase e a outra aqui, ó, para mim saber qual é a tensão que vai parar numa bobina só nesse formato em estrela, eu divido 380 para a raiz de 3. Aí o que eu estava falando, a raiz de 3 não é um número mágico não, tem uma matemática que chega nele. Ele é o resultado de uma equação matemática de uma fonte de uma onda senoidal que gera esse raiz de 3. Então, a tensão que vai parar em cima de cada bobina volta a ser os 220. Então, para que serve isso? É uma estratégia para me dar uma partida direta caso a minha bobina só aguente 220. Então, se eu estou aqui em Goiás, aí eu tenho um motor que está lá assim, é um motor 220 380. O que quer dizer aquilo? Quer dizer que ele, em fechamento em triângulo, ele aguenta 220, em fechamento em estrela, ele aguenta 380. Por que isso? Porque no fechamento em triângulo, o 220 vai diretão em cima da bobina. Então, como a bobina dele aguenta 220, eu não vou queimar o motor. E quando eu vou ligar entre duas fases, aí eu tenho que fechar em triângulo, porque as duas fases vai dar 380. Estrela, perdão, tô bagunçando tudo, né? Que vai dar 380. Aí o 380, como ele vai dividir para essas duas bobinas, vai ficar 220 para cada uma. Então, esse é um jeito de eu garantir que meu motor não vai queimar. Então, por exemplo, se eu tô com esse motor aqui em Goiás e vou dar uma partida nele, qual fechamento que eu devo fazer? Triângulo ou estrela? O que você acha? Eu acho que você tem que fazer primeiro estrela, depois passar para triângulo. Meio certo a resposta. Aqui em Goiás, se eu for fazer partida direta, para esse, Estrela. para esse motor tem que ser estrela, sabe por quê? Porque aqui em Goiás, entre L1 e L3, dá 380. Se eu põe 380 aqui nessa bobina, eu queimo ela, que ela só aguenta 220, tá vendo? Então eu teria que colocar em triângulo, aí, perdão, em estrela, porque aí ela aguenta. Então, para esse motor aqui, do nosso exemplo, se eu ligar aqui em Goiás, eu tenho que ligar esse fechamento aqui, ó, estrela. Isso, porque se eu ligar em triângulo, eu queimo esse motor. Agora, antes de eu ir para o diagrama, deixa eu vir bem aqui no simulador para mostrar para vocês uma coisa. Esse simulador vocês até conheceu ele, mas eles corrigiram. Lembra que você estava com um defeito aquela vez de não conseguir salvar? Uns faziam, não dava conta de salvar para poder me enviar e tal. Eles corrigiram isso, eles atualizaram. Quem faz simulador é um Senai lá do Rio Grande do Sul. E aí eles disponibilizaram também para qualquer pessoa, aluno ou não aluno, um link de um site que tem todos os simuladores desses que eu vou pôr lá na sala para vocês entrar depois. Vou até mostrar o site aqui já. Ó. É esse site aqui, ó. Ele vai carregar que vocês vão dar uma visualizada. Esse site, o link que eu vou colocar vai cair direto aqui dentro. E aqui você tem acesso a todos esses simuladores aqui, ó. Tem simulador de estufa elétrica, aqui você aprende a mexer com multímetro, lá mais no início do curso, medir resistência, medir resistência em série, em paralelo, mista, fazer essas medições e analisar. É como se fosse um circuito elétrico, analisar a corrente, verificar o que está acontecendo. Ela é bem interessante esse simulador, ele simula aquela mesma realidade lá de ser dentro da fábrica. Tem esses outros simuladores que é mais de desenho. Você desenha e tem como simular o funcionamento de algum circuito, que eu vou também mostrar para vocês depois, se vocês tiverem interesse em conhecer. Posso fazer uma aulinha fazendo alguma partida e para vocês verem como é que é. Esse aqui você não tem um componente na mão, você tem só o desenho da simbologia e ele vai funcionar lá, uma simulaçãozinha assim em forma de desenho mesmo. Aí tem esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o de quadro elétrico, que vocês já até conhecem, ele fizeram alguma coisa, mas agora ele está melhor, que ele não está mais apresentando aqueles defeitos. Aqui de quadro elétrico. Tem esse aqui que dá para você fazer muita coisa pneumática, então você vai lá dentro, tem todos os dispositivos pneumáticos. Então tem esse aqui para fazer lógica ladder, igual o que a gente tem que fazer no nosso curso agora. Eles ofereceram uma plataforma pra gente fazer. Mas já tive até um colega do curso que não deu certo no computador dele de jeito nenhum. Aí eu passei um plano B pra ele, que é o Click 02, que dá pra fazer também. Então assim, na hora de programar em ladder, a gente tem várias opções. Se um não deu certo, a gente tenta outro. Só a diferença é na hora que eu vou usar no CLP, porque se eu for usar um CLP da VEG, por exemplo, o CLP da VEG tem a própria plataforma dela. O meu diagrama ladder, a lógica em qualquer programa que eu fizer é a mesma, a lógica não muda. Só muda só a interface do programa para depois o CLP conseguir entender.
Então o que eu tenho que mudar de um programa para o outro é só nesse sentido. Mas se eu aprendi a fazer num programa, eu sei fazer em todos. Só vai mudar onde está o componente que eu tenho que arrastar e colar, mas a lógica não muda. Então vocês têm disponível aqui todos esses simuladores para depois, com o tempo, vocês quiserem baixar e ir mexendo. Eu vou indicar para vocês começar fuçando dois. Esse aqui, ó, simulador de quadro elétrico, que vocês vão conhecer os componentes e visualizar. E esse aqui, simulador de circuito elétrico. E vou colocar na sala também outro, que é não sei se vocês já conhecem, que é o CAD Simu, que é muito parecido com esse aqui também. Que ele só desenha o diagrama, você desenha o diagrama e tem como simular o funcionamento do motor funcionando. O CAD Simu é muito simples, ele só tem um probleminha que às vezes quando você não você vai conectar um componente no outro, se você não ligou direito, na hora que você vai simular não funciona de jeito nenhum, e você não sabe por que, você tenta, é porque estava mal conectado, aí ele nunca te avisa o que é o erro. Aí os alunos perdem paciência muito rápido com ele por causa disso. Você faz tudo certo e o trem não funciona. Então tem essas mazelas nesses simuladores, qualquer simulador que você vai mexer. Aí eu vou mostrar aqui então esse diagrama, esse aqui, ó. Esse aqui então é aquele mesmo esquema, você clica em iniciar e ele já vai te levar para esse ambiente de simulação. Que parece um joguinho de RPG assim que você tá lá dentro, lá em primeira pessoa, dentro de uma planta industrial, que a gente já viu. Aí aqui em cima aqui não é a parte, é a parte que tem alguns acionamentos pneumáticos. Como a gente está na parte aqui a parte aqui agora de comandos, partidas de motores, vamos olhar aqui nessa parte aqui embaixo. O diagrama que você vai conseguir fazer a montagem de partida é aqui. Aqui do lado, ó, é aquele exercício, né, que tem jeito de você colocar um moto redutor e um motor. E é aqui que vai funcionar a esteira. Quando eu der a partida, eu vou ficar olhando ver se ela vai funcionar. E aqui está meu painel para poder colocar os componentes aqui dentro. E aonde fica os componentes? Fica bem aqui nessa chavezinha de fenda, que é o almoxerifado. Aí aqui tem tudo que eu preciso, ó. Então vou passar por esses componentes para a gente linkar agora com o que a gente viu no diagrama. Então olha só, primeiro os bornes e conectores. O que são os bornes? É porque dentro de um quadro você não usa ficar pegando fio e emendando o outro, não. Apesar da gente usar um conector e colocar dois fios no mesmo conector e prensar junto para fazer um jumper ali, isso é uma prática muito comum quando eu estou montando um painel desse, mas aqui no simulador só dá para fazer por borne, então não tem jeito de emendar fio aqui não. Eu tenho que pegar um borne e colocar um fio entrando e saindo, aí quer dizer que eu emendei eles. Aí às vezes esse aqui é o borne que só faz uma emenda de um fio, ó, entra de um lado e sai do outro. Esse borne aqui já consegue conectar mais fios, porque ele é curto-circuitado aqui pelo meio. Então se eu entrar com um fio aqui, eu tenho 3 saídas para o mesmo fio. Se eu já pegar esse borne, é uma entrada e gera 5 saídas, porque eu tenho 5 saídas, quer dizer que é tudo emenda de um fio só, com 5 saídas. E se eu quero mais, eu tenho esse aqui, ó, que é uma entrada e 7 saídas. Aí o borne, e também na vida real, quando você vai comprar ele, você tem que falar para esse borne o dimensionamento do fio que você vai colocar nele, né? Nesse caso aqui, ó, ele vem com a bitola em milímetro quadrado. Então, essa primeira informação que ele mostra aqui é a bitola do borne, no caso que ele é de 4 milímetros, quer dizer, ele vai suportar fios de até 4 milímetros. Se eu precisar de colocar fios mais grossos para o motor, por exemplo, precisa de um borne com a seção, com a bitola maior, né? E esse outro tamanho aqui do lado é o tamanho que ele vai ocupar no seu quadro, 5,2 milímetros, né? Lembrando que cada 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, aqui eu acho que na verdade 5,2 milímetros está muito pequeno isso aqui, né? Para ser 5 milímetros é muito pequeno. Eu acredito que isso aqui deve ser a largura de cada borne individual, né? Agora me deu uma dúvida aqui, porque olhando aqui para um negócio desse tamanho, não faz sentido, né? Ele ter, que se a gente comparar aqui já é 5,2. Eu acho que isso aqui é na questão do comprimento dele, assim, da parte de baixo e na parte de cima. Não faz muito sentido. Não, mas aqui está escrito largura, né? Eu acredito que é só de um contato, não é de todos. Deixa eu só comparar aqui, é isso mesmo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, é 5,2, então é a largura de apenas um contato. O fato de esse aqui ter mais contatos, então é a largura multiplicado por 4. É isso mesmo. Aí quando você clica aqui, é bom que ele te dá uma visão 3D do componente. Você vê mais ou menos como é que é esse carinha, ó. Ele tem essa partezinha dele aqui, a gente chama de adaptador para trilho DIN. Então esse aqui é para colocar em trilho DIN, que é aqueles trilhos de quadro de distribuição mesmo de residência, aquela chapinha de ferro que você encaixa nela. E aí,
Então aqui tem todos os bornes aqui mostrando, tem uns bornes diferentes para a gente usar para aterramento no caso aqui. E esse aqui às vezes para poder usar para neutro, por exemplo, 0 volts. Aí aqui já são dispositivos de proteção. Esse cara aqui é fusível. Esses dois são fusíveis. Qual a diferença de um para o outro? A diferença de os dois têm a mesma função na questão de proteger. A diferença de um para o outro é na questão do pico da corrente. É igual o caso do disjuntor curva B, C e D que eu estava falando para vocês. Eu que não me recordo agora de cabeça qual desses dois que aguenta um pico maior, mas aquele livro que eu mostrei para vocês de comando elétrico, ele fala de cada componente desse individualmente. Ele fala qual é o fusível NH, para qual caso que você aplica ele, e o fusível aqui, esse aqui que é chamado de AZ, para qual caso você aplica. Nesse caso aqui, ó, ele deu de AZ com as correntes um pouco menores aqui, ó, até 25 amperes. E já o NH já suporta correntes maiores. Então, acredito que já isso tem alguma coisa a ver com a função também dele, de suportar correntes mais robustas. Mas são dois fusíveis, e aí tem sim uma diferença entre um e o outro na aplicação. Se eu não me recordo qual é agora. Mas caso tenha dúvida, eu posso mostrar para vocês onde tem. Aqui então, um disjuntor. Aqui ele não especificou aqui nesse caso qual é a curva desse disjuntor. E não dá pra ver aqui por essa imagem. Mas provavelmente ele é curva C ou curva D. Aqui já é um disjuntor tripolar, né? Esse aqui já é um disjuntor motor, que é um disjuntor e ele acumula a função de relé térmico. Então, se quer quando seu quadro já está cheio e eu não quero, não tem jeito de eu colocar outro componente, aí eu vou e coloco um disjuntor motor, que aí ele já faz duas funções, do relé térmico e também do disjuntor. Então já acumulou duas em uma. Aí eu elimino o relé térmico e já tenho o disjuntor motor. E esse aqui é o relé térmico, que é o de sobrecarga que eu estava falando para vocês. Ó. Se você observar aqui, ó, ele tem aqui um ajustezinho aqui na frente dele. Aqui, ó. Ele tem um ajuste aqui na frente que eu possa ajustar a sensibilidade da corrente. Então ele tem uma faixa de variação. No caso que ele varia de 1,2 até esse aqui, parece que ele varia até esse aqui de 0,8 a 1,2, por exemplo, esse caso aqui. Que aí eu vou ajustar essa corrente pela corrente nominal do motor. Aí quando eu dou a partida, aquele pico instantâneo, ele aguenta, ele entende isso. Só que depois de um tempo, ele não aceita mais não, aí tem que voltar para normal, porque ele tem essa variação. E o relé, o disjuntor motor, tem a mesma coisinha que ele tem, ó, porque ele também é um relé. Então esse é a carinha do componente que eu falei pra vocês, ó. Sim, pode falar. Não, ele não é padrão não, ele tem tamanho diferente e você pode comprar o componente pelo tamanho dele. Então você dimensiona qual é o trilho. Tem o tamanho normal já que a gente utiliza mais, mas tem trilho com tamanho maior. Então também é uma informação. Teve uma atividade que a gente fez lá de instalação de sistemas elétricos industriais, não sei se vocês lembram, a gente teve que dimensionar lá um painel, aí tinha os trilhos DIN. Aí tem tamanho diferente nos trilhos DIN sim. Eu só não me recordo também qual é o tamanho, eu acho que é 25 milímetros, que é o que mais comum que a gente usa. Mas também, qual é o encaixe do trilho? Aí se você dimensionar por esse que é o tamanho normalmente padrão, a maioria desses componentes já vem nesse padrão também. Igual por exemplo aqui, ó, esse relé, ó, ele não naturalmente ele não tem um encaixe para o trilho DIN, tá vendo? Ele não tem um encaixe, mas existe um encaixe que você adapta nele e ele vai e prega no seu quadro. E esse cara aqui, ó, normalmente, se você não vai com aquele no quadro, tem como você conectar ele direto no contator. Ele tem um negócio aqui, ele tem um jeito de você anexar ele assim na parte de baixo do contator. Que aí você conecta ele na parte de baixo do contator, ele fica pregado junto com o contator. Aí fica um contator e um relé térmico colado no outro. Aí a alimentação eles recebem simultaneamente os dois ali já pela mesma lógica ali. E aí quando ele só para poder a questão de adaptar dentro do quadro mesmo. Aí aqui parte condutor, tranquilo, tá vendo? Esse aqui que tem na ponta do condutor é porque a gente costuma colocar esses pinos aqui para poder facilitar na hora do encaixe de quadro, para o quadro ficar bem montado. Então assim, dentro de quadro a gente costuma montar tudo com esses terminais aqui
para facilitar e garantir melhor contato físico ali na hora do aperto. Aí aqui nesse simulador ele fornece aqui, ó, aqui tá aqui no caso não é o desenho, né, já é a fonte. Então a fonte de alimentação, essa aqui ela entra de 110 220 alternado e sai 24 contínuo, tá vendo? AC alternado, DC contínuo. E a corrente máxima que ela consegue alimentar é 5 amperes. Então se eu colocar muito contator para essa fonte, e cada bobina vai demandar uma correntezinha, aí eu tenho que ver lá no fabricante qual é a corrente que a bobina demanda. Se essa corrente estourar 5 amperes, então eu tenho que colocar outra fonte, porque essa aqui não consegue alimentar muitos contatores, porque estourou 5 amperes, que é o máximo que ela consegue alimentar. E aqui está dizendo que essa fonte aqui, ó, ela libera AC ou DC. Ó. Ela entra AC ou DC e sai AC ou DC também 24 volts. Então tem as duas opções. E aí aqui tem, isso aqui é uma resistência aqui para uma outra atividade. Aqui está o motor e aqui eu tenho as informações do motor, ó, frequência, a potência e a velocidade. E aqui repara que tem um desenho triângulo e estrela. O que quer dizer isso? Quer dizer qual é a tensão que eu tenho que alimentar ele em triângulo e qual é em estrela, por causa daquela história da bobina. Lembra que no triângulo, quer dizer, o que ele está dizendo aqui para mim? Que esse motor, a bobina dele só aguenta 220. Sempre o valor que a bobina aguenta é sempre a menor tensão, que é sempre a montagem em triângulo, que em triângulo ela expõe a bobina diretamente para as fases. Então a menor tensão do motor é a tensão da bobina. Então sempre quando eu vou instalar um motor, a menor tensão do motor tem que ser igual à tensão da sua alimentação trifásica. Então aqui em Goiás, como a alimentação trifásica nossa, ela é em 380, então esse motor aqui, ó, se eu ligar ele em triângulo, eu queimo ele. Eu tenho que ligar ele em estrela, porque ó, 380 é para estrela. Aí ele me dá mais informação que eu vou mostrar para vocês já já na plaquinha do motor para vocês verem. Então aqui, isso aqui é uma plaquinha auxiliar para mim fazer aquele fechamento das bobinas. Lembra que eu falei que tem que ligar 2 no 4, 5 no 3, 6 no 1 para poder fechar triângulo e estrela? Aqui nesse motor aqui não tem como eu fazer essa ligação, então ele dá essas plaquinhas para facilitar. E esse aqui é o motor redutor, que ele tem a redução. O que significa isso aqui é o seguinte, ó, 1 para 2,38 quer dizer o quê? Quer dizer que ele reduz a velocidade 2,38 vezes. Então, por exemplo, esse motor aqui que é 1720, se eu usar aquele motor redutor, ó, 1720, eu vou dividir por 2,38, a velocidade final do motor fica 722 para aquele motor redutor. Isso é o que? É quando eu não tenho um inversor de frequência, porque o inversor de frequência ele controla a velocidade. E eu preciso baixar a velocidade do motor, porque é uma esteira, não pode ser uma esteira em alta velocidade, senão os trem cai tudo. Aí eu coloco um redutor desse. Aí tem vários tipos, ó. Esse aqui reduz 2.38, 3.20, 3.9, 4.5 vezes 5.29, 5.77. Então depende da aplicação que eu quero. Você vai ter essa redução de forma diferenciada. Os dispositivos de manobra já são o contator e esse carinha aqui que é o temporizador, que é o que a gente usa na estrela triângulo. Eu vou pegar uns componentes e vou colocar aqui agorinha e a gente vai dar um zoom nele que a gente vê melhor, porque por aqui não consegue ver muito detalhe. Só consegue ver assim, eles movimentando para ver como é que é ele 3D. Mas olha só o contator aqui, ó. Os contatores, eu vou ter que pegar um para poder ver direitinho. Vou olhar só as informações do lado aqui, ó. Então ele vem aqui com a descrição de qual é a tensão da bobina, tá vendo? Eu posso comprar ele em 24 VCC ou nesse caso aqui 127, que está disponível nesse simulador aqui. Só tem esses dois modelos. E ele trabalha na frequência 60 Hz. A corrente máxima dele, então ele também tem uma corrente nominal, eu tenho que ver, porque senão ele não dá conta do motor, 9 amperes. Essa corrente dele tem que ser a corrente nominal do motor, que ele tem que suportar. E ele também suporta aquele pico, porque é bem rápido, mas ele é dimensionado pela corrente nominal. Então 9 amperes. E tem esse contator aqui que já é também 9 amperes, tem as duas tensões. E tem esse aqui, ó, que ele já vem com um lado dele aqui já vem jampeado. Não sei se não dá pra ver direito por aqui por essa imagem. Vou ter que pegar ele e mostrar agora pra vocês. Ele já vem com um lado curto-circuitado, que é pra quê? Pra poder fazer o fechamento em estrela. Lembra que o estrela tem que curto-circuitar um lado? Esse aqui já tá fechado pra poder facilitar. E esse é o relé temporizador, né? Repara que ele te dá, ó,
o tempo de temporização dele é de 3 a 30 segundos. Então eu controlo por uma chavezinha aqui quanto tempo que eu quero. Esse tempo, pessoal, ele na parte de estrela triângulo, ele não é um tempo que eu quero não. Fala assim, é 10 segundos, porque eu acho bonito 10 segundos. Não é assim que funciona. A ideia é o seguinte. A estrela triângulo, você fecha o motor primeiro em estrela, depois em triângulo. Só que você fecha ele em estrela de tal forma que no estrela ele vai receber uma tensão menor do que deveria. Então as bobinas vão trabalhar com uma tensão menor do que a normal. Então ele não vai funcionar a plena tensão, então ele não vai chegar na velocidade nominal. Só que ele vai funcionar. Como ele recebe uma tensão menor, a corrente na partida fica menor também. Aí ele parte com a corrente menor. Só que ele nunca vai chegar na corrente nominal. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um aparelho que mede giro lá do motor e vai verificar a velocidade do giro até atingir 90% da velocidade nominal. Porque se eu alimentar a bobina com a tensão menor, ele nunca vai chegar na velocidade nominal. Então quando chegou em 90% da nominal, você vai marcar o tempo que gastou para chegar em 90%. Aquele tempo é o tempo que o temporizador tem que contar para ele comutar de estrela para triângulo. Porque quando eu mudar para triângulo, é onde a bobina vai receber a tensão nominal dela, aí ela ia dar a partida com aquela corrente máxima. Só que ela vai pegar o motor não mais parado, vai pegar o motor já com 90% da velocidade. Ela vai ter que dar só embalo para ele chegar em 100%. Como ela já pegou embalo bom, então a corrente para poder fazer a velocidade chegar na nominal não é muito alta, igual seria numa partida direta. Então por isso que eu faço a comutação de estrela para triângulo. Eu dou a partida em estrela de uma forma que a bobina está com a tensão menor do que deveria. Aí ele nunca vai chegar na tensão normal, na velocidade normal, mas ele vai chegar em 90%. Quando ele chegou em 90%, eu comuto para triângulo. Aí o motor vai para triângulo, a corrente dá uma aumentada um pouquinho só, mas não chega nunca ao valor da partida direta. E aí pronto, o motor está ligado. Pode botar a carga nele. Aí depois aqui tem umas lâmpadas, a parte de comando de sinalização, que tem aqui ó, o botão de emergência, esse aqui tem trava, você bate, pode falar. Pode falar. Toda vez que você fazer a ligação, você vai fazer a ligação em estrela. Isso quando não for partida direta. Depois você vai computar para triângulo. Qual a vantagem que você tem de a partida em estrela e computar depois para triângulo? É a amperagem que estrela vai aguentar na partida? Boa pergunta. Ó, vou repetir aqui por causa daquilo que eu falei pra vocês. O colega perguntou qual é a vantagem que tem de dar a partida em estrela e depois mudar para triângulo. Não poderia ficar só em estrela ou em triângulo? Resposta: poderia. Poderia ficar só em estrela, poderia ficar só em triângulo. Então para que serve isso? É porque eu tenho situações que o meu motor não pode ser ligado direto. Se eu ligar ele direto, ele vai ter uma corrente na partida muito alta, e essa corrente muito alta vai causar uma queda de tensão, vai fazer alguns componentes, alguns aparelhos que estão ligados na minha rede ali parar de funcionar e vai causar problemas, né, até para a fábrica em si, no caso da indústria ali. E vai causar queda de tensão na rede lá da distribuidora de energia. No caso, se for num supermercado, alguma coisa que já recebe tensão na baixa. Então eu tenho que evitar essa corrente muito alta na partida. Aí a ideia do estrela triângulo, aí eles pensaram nisso para poder resolver esse problema. Então qual foi a ideia do estrela triângulo? Eu tenho esses dois jeitos de ligar, ou estrela triângulo, qualquer um dos dois funciona bem. Mas a ideia era assim, ele percebeu que no fechamento, deixa eu voltar aqui no livro, que vai ficar mais fácil de você visualizar o que eu estou falando aqui. A ideia aqui, quando ele está carregando aqui, acho que não é esse aqui. A ideia aqui, ó, quando eu estou em estrela, é que a minha rede vai me dar a tensão máxima, só que a minha bobina vai receber uma tensão menor do que a máxima. E se a minha bobina, por exemplo, ela for de 380 volts cada bobina, e quando eu ligo 380 em duas, quer dizer que ela vai receber só 220. Então eu estou fazendo meu motor ligar com a tensão menor do que a que ele precisa. Quando eu faço isso, eu estou dando tensão menor que ele vai pedir uma corrente menor da rede, ele vai ligar, ele não vai funcionar bem na velocidade nominal, mas ele vai funcionar. Só que eu não posso ficar com esse motor desse jeito, que ele não vai funcionar bem. Aí é onde, depois que ele já ligou, que ele já está rodando em 90% da velocidade,
que eu mudo para triângulo para poder ele ir pro valor normal dele, que é receber 380 em cima da bobina. E aí ele vai na força normal dele. Só que quando eu faço a comutação, eu já tô com 90% da velocidade. Ele só vai dar um embalo a mais para ele ficar bom para funcionar agora. Então, não tem problema eu usar triângulo ou estrela, desde que a minha bobina já receba o valor normal. Agora, a partir de estrela triângulo, ela é uma estratégia de eu dar uma tensão menor no estrela e só aumentar na hora que for pro triângulo. Mas eu só aumento na hora que o motor já está quase na velocidade que eu quero, para evitar essa corrente da partida ser muito alta. Só isso, a finalidade. Aí a pergunta é, você precisa usar na partida estrela, triângulo, você precisa usar uma chave computador? Isso. Aí na partida de estrela triângulo eu preciso usar alguém que faz a comutação de estrela para triângulo, que é um relé temporizador que vai fazer isso para mim. Mas é porque eu escolhi a partida de estrela triângulo. Se eu escolho a partida direta, aí eu posso só fechar ele em estrela ou em triângulo e pronto, e dou a partida normal. Eu não preciso passar pelas duas. Eu escolho a que eu quero, não, a que dá certo pro meu sistema, que tem a ver também com a tensão de alimentação, como eu disse para vocês. Porque vai que eu pego uma tensão e queima a bobina. Então eu vejo qual bobina que vai aguentar. Eu escolhi e dou a partida. Se o motor for de baixa potência, eu posso dar partida direta. Se ele for de alta, aí ou eu uso estrela triângulo, ou eu uso partida por chave compensadora, que no caso é um transformador que vai jogando tensões de valores múltiplos até chegar na tensão normal, ou eu uso o soft start ou o inversor de frequência, que eles também têm esse controle de dando tensão para o motor pouco a pouco, para corrente de partida não aumentar de uma vez. Pode falar. Sim. Pode, aí não precisa não. O moto redutor é porque aqui no caso eu não tenho nada que controla a velocidade. Então ele é uma coisa mecânica que ia, através de engrenagens, pegar uma velocidade alta, igual catraca e coroa de bicicleta. Pelas engrenagens eu movimentar menos e fazer alguma coisa movimentar mais. Agora, se eu tenho um soft start, no caso, para controlar a velocidade, o inversor, porque o soft start ele é para dar uma partida suave, ele também tem um monte de proteção, mas ele não controla a velocidade. Ele, ele faz só aquela partida suave em rampa, de acelerar e desacelerar. Agora, o inversor, eu controlo a velocidade. Aí, sim, pode. Aí você não precisa mais dele, o inversor faz o papel de tudo. Quase todo, porque o inversor você tem a precisão da velocidade que você quer. O moto redutor, você tem que, o valor que ele te dá, você tem que usar o que ele te fornece. Já o inversor não, você fala, quero essa velocidade e ele te dá ela. Ou isso significa também, ô Theo, mesmo que você precise de torque, o moto redutor, ele substitui, ele é substituído pelo inversor? Aí agora você está falando uma coisa interessante. O moto redutor, ele reduz a velocidade, mas continua com o mesmo torque. Só fez a engrenagem ficar mais lento, mas a força de empurrar é a mesma. Já o inversor, como ele trabalha jogando tensões diferentes ali no motor, ele também perde torque. Aí, assim, aí tem algumas coisas. Substitui todo o moto redutor por um inversor. Aí tem que, igual você tá falando, agora boa observação. Aí tem que analisar, nesse caso, substituir um moto redutor por um inversor, a questão do torque. Aí é claro, tem outras ferramentas, né, uns outros meios acoplados a esses caras aí, para poder também ganhar nessa parte do torque, né? Que você anexa junto para poder ganhar essa parte do torque. Então, assim, é um componente que veio para poder substituir essa parte mecânica. Então, esse acionamento mecânico, que era esse aí do moto redutor, a tendência é ele ficando cada vez para trás e entrando cada vez mais soft start e inversor. E aí, eu até falei que eu acho que eu falei uma bobeira, porque o soft start, hoje, a função principal dele não era controlar a velocidade, mas já tem um que controla a velocidade sim, já. O inversor faz um controle melhor de velocidade, mas o soft start também já tem alguns que tem controle de velocidade.
é a força, no torque é a força, porque tem ela inicial e tem intermediária e tem a nominal, que é quando ele estabiliza, né? Então, mas o torque é a força que o eixo tem de movimentar ali. Mesmo alguém prender nele, ele vai ter aquela força para superar, que representa a carga, né? A carga não quer deixar ele rodar, e ele vai rodar e vai carregar a carga junto. Então é o torque. O, no inversor, você não parametra o torque. Quem te fala quem é o torque é o próprio motor. O fabricante fez e fala: ó, meu motor só a potência dele é essa. Então o torque é a potência do motor. Torque é potência. Então é a potência do motor. Aí é claro, quando eu estiver usando ele com a tensão menor, ele vai me dar uma potência mais baixa. Também vai me dar uma força menor. Por isso que normalmente você tem as aplicações onde você vai usar o inversor ou não pode usar, ou tem que usar algum outro componente para poder auxiliar, porque você precisa de um torque muito elevado. Então, isso tudo é dimensionado, né, de acordo com a carga que você vai conduzir ali. Então, só pra gente finalizar aqui, porque tá dando 10 horas e eu tenho que ir embora. Mas assim, a gente vai continuar essa aula, pra vocês tirar todas essas dúvidas aí, o dia que vocês quiserem, por exemplo, igual eu tô falando hoje, de quando eu sempre vou no inversor, no soft start, aí alguns detalhes eu não tô lembrado, porque é muita coisa que a gente olha no manual e eu tiro a dúvida. Aí quando vocês quiserem falar, dona, vamos falar só de inversor. Aí eu vou pegar todas essas informações e deixar os manual pronto, porque aí quando vocês me perguntar uma coisa que eu não lembrar, eu vou lá e olho. Porque a gente tem que entender como é que o componente funciona e todas as informações que eu preciso, eu não preciso ficar decorando, eu preciso saber que ir lá e olhar no manual. É isso que eu quero ensinar pra vocês, porque é claro, se você for uma enciclopédia humana, vai ser bom demais pra você. Mas se você não tem essa capacidade de decorar tudo e de memorizar, você não precisa se preocupar com isso não. Quem trabalha com isso todo dia decora, mas quem não trabalha, sim. É uma coisa de fundamental importância. Por quê? Porque hoje se trabalha com muitos componentes, e é uma coisa que a gente estava discutindo sábado na aula, entendeu? Que poucos conhecem todos os componentes e suas funções. Então, se você fizer isso em cada componente de uma automação industrial, é sensacional, sem dúvida nenhuma. Não, então vamos fazer isso, porque cada componente desse é muito bom a gente entender como é que ele funciona e saber aonde eu vou tirar as informações dele. Porque assim, lá no mercado, dia que você vai fazer um projeto, você só precisa saber, peraí, tem alguém que controla a velocidade, é o inversor. E agora, como é que instala ele? Aí pronto, aí você vai no manual, você já sabe que é o inversor. Lá o fabricante vai te dar a receita de bolo. Só precisa saber olhar lá e dimensionar. Então lá o fabricante te dá essa informação. Então você não precisa decorar tudo, mas você precisa saber que tem essa coisa no mercado, o que ela faz para você ir lá e pedir auxílio para ela na hora de utilizar. Aí então aqui era essa parte das botoeiras aqui que tem a sinalização e plaquinhas, e aqui a parte de controle, aqui já era a parte CLP. Quando for fazer aqui uma programaçãozinha em CLP, talvez dá até para usar aqui. Aí eu tenho que até ver aqui como é que esse CLP está programado, porque CLP é assim, eu faço um programa e copio nele para ele fazer o comando que eu pedi. Agora eu não sei se eu consigo descarregar nesse CLP aqui a lógica que eu quero fazer, porque talvez ele está preparado para fazer só um detalhe e eu tenho que pesquisar. Eu não sei como é que ele funcionaria aqui nesse simulador ainda, que eu não conheço esse simulador nessa parte aqui. Mas enfim, deixa eu fazer o que eu tinha falado para vocês aqui, por exemplo, na parte aqui de dispositivo de manobra. Eu vou pegar esse contator aqui, vou colocar ele dentro do quadro. Vou pegar também esse relé temporizador, vou pôr no quadro para poder mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar aqui o motor e vou instalar ele e o moto redutor também para poder mostrar outra informação. E vou aqui na proteção vou pegar o disjuntor motor e o relé. Depois você pega os componentes, aí que você vem aqui no quadro, ó, e vai colocar eles aqui no quadro. Eu vou instalando eles aqui, porque depois que eu colocar, eu tenho como dar um zoom e verificar como é que cada um funciona. Ver de perto ele, que vamos olhar nesses aqui agora. Você clica no mais, ó, ele aproxima bem do componente, ó. Então olha só, contator, olha como é que é ele. Ele tem alimentação, ó, esse aqui é de 24 VCC, ó. A1 e A2 aqui embaixo são as alimentação da bobina. Então eu tenho que alimentar em 24, corrente contínua. Aí a bobina dele vai modificar todos os contatos. O que está NO é porque é em inglês normally open, normalmente aberto. Então, e segue aquela lógica que eu falei, ó, 3, 4. Tudo que está 3, 4 é aberto, ó. 3, 4, 3, 4. Então ele tem esse 3, 4, esse aqui 3, 4, esse aqui, ó,
13, 14 também, porque esse aqui é o contato que já vem pregado nele. Esse contato já está com um porta-contato pregado nele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não dá pra ver que está anexado. Mas essa parte aqui de cima, ela não vem nele, ela está associada a ele, ela é um incremento a mais. Deixa eu ver se um outro aqui, ele já vem sem esse porta-contato. Acho que todos têm. Aí, todos já tem. Então, aí a sequência que eu falei pra vocês é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, é porque ele tem 4 porta-contatos. 13, 14, que é o primeiro, aberto. 21, 22 é o segundo, fechado. 31, 32 é o terceiro e é fechado. E 43, 44 é o quarto e é aberto. Então, 3, 4 é tudo aberto, 1, 2 é fechado. E A1 e A2 é as bobinas. E os contatos de força, que é aqueles que vai no motor, é esses aqui, ó. L1, L2, L3, que é as entradas, e T1, T2, T3, que é a saída. Então isso é um contator. Ele vem com a bobina, com os contatos de força e com um contato só, normalmente aberto. Se eu precisar de mais contato, eu compro um porta-contato e prego em cima dele. Aí ele libera mais 4 contatos. Então esse caso aqui tem 5. O de baixo não seguiu a sequência aqui de cima, porque ele não fazia parte disso aqui. Ele estava contando só no primeiro. Aí quando comprei um porta-contato, a contagem começou do 1 de novo. Então eu tenho 5 contatos aqui disponíveis para mim poder usar. Esse aqui, ó, já é o relé temporizador. Olha só como é que é ele. Ele tem um contato que fecha o contato que ele chama de triângulo e tem um contato que ele chama de estrela. O triângulo é o 25, 26, 28. Ele começa normalmente fechado no 25, 26 e ele começa a contar o tempo. Só depois que ele contar o tempo que ele muda para 25, 28. Esse símbolo aqui, quando eu tenho uma meia luazinha para o lado esquerdo, quer dizer que esse contato só vai mudar quando ele contar o tempo. Conta o tempo, ele muda. Esse que tem um símbolozinho aberto aqui para a esquerda, ele está mostrando que ele muda instantaneamente. Na hora que eu energizei, ele muda. Quando contar o tempo, ele volta. Então esses dois caras, eles comutam em tempos diferentes. É aquilo que eu estava falando para o Cristiano mais antes. Nem todos os porta-contato mudam simultaneamente, que é esse caso aqui, ó. Esses dois, eles não mudam ao mesmo tempo. Eles, hora que um para, que o outro começa. Então, liguei o meu relé temporizador. Ele vai contar o tempo, que eu controlo bem aqui, ó. Eu posso controlar o tempo aqui no mais e no menos, ó. Aqui, ele estava para 3 segundos, agora para 6, agora para 12, para 18, para 24, para 30. Esse relé só conta de múltiplo de 3, 6, 12, esse aqui. Então ele aqui não teria como colocar 10 segundos nele, teria como colocar ali, ó, 12 segundos, por exemplo. Mas tem uns que vai 10, de 5 em 5, depende do relé. E aí o que acontece nele aqui? Eu regulei aqui então o tempo, aí ele energizou. Quando ele energizou, ele vai contar até 12 segundos. Mas na hora que ele energizou instantaneamente, ele muda o 15:16 para 15:18. Ele muda na hora. Pá, mudou. E começa a contar. Quando der 12 segundos, ele volta o 15:18 para o 15:16 de novo. E o 25:26 vai para o 25:28. Essa comutação no final do tempo, dos dois, é ao mesmo tempo. Aí lembra que eu disse para vocês que o fechado sempre abre primeiro do que o aberto fecha? Então isso que garante que quando o meu motor entrar em triângulo, em triângulo, o estrela já abriu, porque o estrela e o triângulo vão comutar juntos, só que o estrela abre primeiro do que o triângulo fecha. Então nunca vai dar problema de eu fazer um curto-circuito no motor. O próprio relé temporizador já garante isso. Aí os contatos que está no desenho, pode falar. É porque esse componente aqui, ele tem como eu alimentar ele em dois tipos de tensão diferentes. Eu não olhei lá na... Vamos olhar aqui, eu acho que ele avisa aqui. Aqui ele fala que é 220... Aqui, ó, em cima aqui, ó. Tá vendo aqui essa informação, ó? A1 e A2 é para ligar de 100 a 240 volts. Se eu quero ligar em 24 VCC, eu ligo no A3 e A2. Então um é para me ligar ele em tensão alternada, outro é para ligar em contínua. Então o mesmo componente ele tem duas ligações para a bobina dele. É só o jeito que ele conecta a bobina. Então se eu quiser... Opa, fechei. Se eu quiser então alimentar ele aqui de 0 a 220, eu vou ligar a 1 e a 2. Se eu quero alimentar ele agora em tensão contínua, VCC, é em A3 e A2.
Então esse cara aqui ele tem duas formas de alimentação, o mesmo componente. Então aí a conexão desses 15 e 16 aqui está aqui embaixo a numeração, ó. O 15 e o 25 são esses dois contatos aqui, ó. O 15 está aqui em cima e o 25 são os contatos comuns, que é onde você vem com a energia. Agora, para onde você quer sair, você coloca nos de baixo. Então, por exemplo, para eu poder fechar o triângulo, que ele vai comutar para 18 instantaneamente, então eu tenho que colocar o fio que vai alimentar a bobina do triângulo aqui no 18, não no 16. O 16 é quando ele fica desligado. E eu não quero que o motor fique ligado quando não estiver energizado. Eu só quero que o motor ligue quando a bobina receber energia. Então eu coloco o triângulo bem no 18, que ele vai ficar esperando o relé energizar. Aí o triângulo fica no 18. Agora, onde eu vou colocar o triângulo? Não, o estrela, perdão. E o triângulo vai ficar no 28, porque o 28 começa aberto também. E ele só vai fechar depois de contar o tempo. Então eu vou colocar o fiozinho que vai para o contator do triângulo no 28. Então um fio sai do 28 para o contator do triângulo. Um fio sai do 18 para o contator do estrela. E a energia vai entrar no 15 e no 25. E fica lá esperando. Quando comutar, aí ele comuta de estrela para triângulo. É assim que eu vou colocar ele aqui que eu controlo o tempo. Esse aqui, ó, é o disjuntor motor que eu estava falando para vocês, ó. Ele tem a função de disjuntor, ó, vai entrar L1, L2, L3, tem aqui a chave liga e desliga, ó, do disjuntor. Só que ele tem aqui uma sensibilidade para a corrente aqui, que é a corrente que sensibilidade para a corrente que vai ser a corrente de sensibilidade do térmico aqui, ó. Então essa aqui é a sensibilidade dele. E esse valor aqui, eu vou até confirmar direitinho, mas se eu não me engano, é o valor que ele suporta no caso do pico. Lembra que eu disse que tem o pico e ele não pode desarmar no pico, né? Ele tem que ir só desarmado se o pico continuar. Então aqui tem a informação de 1 a 1.6 e tem 19 amperes. Eu vou até confirmar, mas acredito que 19 amperes aqui é a corrente que ele permite o relé subir de uma vez assim, mas coisa rápida, para ele não desarmar instantaneamente. Então aqui ele tem os contatos aqui, ó, de força. Uma pergunta, esse desenho entre o 1 e 1,6 ampere e a 19 ampere é o que? Um capacitor, isso daí? Esse aqui está parecendo o desenho de um fusível. É, 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 é porque ele está dizendo assim que ele vai desarmar em caso. Se eu não me engano, eu vou confirmar essa informação. Mas se eu não me engano, ele está dizendo aqui que ele vai desarmar em caso de curto-circuito, que o fusível é o cara que rompe o elo no caso de um curto, né? Ou só se a corrente passar 19, porque ele sabe que um motor, na hora de ligar, ele dá um pulo lá em cima e abaixa. Então, o motor tem que abaixar, porque se não abaixar, passou de 1,6 e esquenta e ele desarma. Mas na partida é normal a corrente subir bem rápido. Aí ele falou, pode subir, eu entendo, mas não pode passar 19. E eu só vou confirmar essa informação depois, que vai encerrar a aula, eu trago na próxima aula. Essa informação no fabricante, se é isso mesmo. E aqui ó, tá o relé, que é a mesma coisa do disjuntor motor, mas aqui é só o relé, ele não tem função de disjuntor. Você pode ver que ele não tem um botão de ligar e desligar. E ele é a mesma coisa, ó, ele tem os três contatos, L1, L2, L3, que vai para o motor. E tem os contatos 95, 96, que é aquele que estava lá que eu falei para você, que é a proteção, que ele vai abrir na hora, no caso de uma sobrecarga. A diferença dos dois é que esse cara, ele abre o circuito de comando e desliga o motor. O disjuntor motor não precisa disso não. Como ele está ligado direto no motor, quando ele esquenta, ele mesmo desliga o motor. Nem precisa de colocar ele no comando, tá vendo? Mas, se eu precisar, ele tem um contato aqui, ó. NO 1314. Aqui do lado, tá vendo? Ó, a ligação. NO normal, normally open, né? Normal aberto. Então ele tem um contato aberto que serve para quê? Para me fazer alguma lógica se eu quiser fazer. Mas aqui o disjuntor motor ele faz esse papel já de desligar. Agora aqui o relé eu tenho que colocar os contatos dele aqui lá no motor para ele desarmar lá o contato de comando, aliás, lá no comando para ele desarmar e o comando desarmar aqui. E aqui eu mexo na sensibilidade, ó, no mais, no menos, e eu controlo qual é o valor que eu quero de corrente. Ó. E esse outro aqui também já era o porta de contato. Pode falar. Aham.
manda um diagrama pra gente desse estudo, aquele que você comenta lá, do chat para comentar as dúvidas e tudo, na próxima aula a gente vai corrigir isso e entra no novo componente que o professor achou aqui. Ótima ideia. Eu acho E- legal, Eu, eu acho realmente válido isso, sem dúvida nenhuma, porque é gratificante você ter esse tipo de informação numa aula desse tipo, entendeu? E poder avaliar o seu conhecimento, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se desse para fazer isso, valeria a pena, não, sim. dá sim. Eu vou colocar lá, vou colocar em forma do fórum. Eu já tenho até uma ideia. Eu vou colocar um diagrama com mais informação no diagrama e pedir para vocês ir lá no diagrama e explicar a função. Vou pedir alguns componentes para vocês ir lá tentar acertar ou errar mesmo. Para ir tentando desvendar o que o componente faz. Vou pôr um diagrama maior, de propósito. Eu sei que não deu tempo de falar de tudo, mas é porque aí na próxima aula eu já pego aquela deixa e já cabe explicar. Nós pode vir aqui no simulador e já montar uma partida para vocês verem funcionando também. Pode ser assim? Pode, Então eu vou, excelente. vou Praticamente era o que estava faltando no nosso EAD mesmo. eu também acho que o nosso EAD ele é muito teórico, né? E aí assim, tem uns alunos que conseguem, mas os alunos que não conseguem acaba fica faltando. Mas assim, você pode ter certeza que a batata aqui da pessoal já esquentou nesse sentido aqui. Todo mundo tá vendo. E vocês estão sendo uma turma que está ajudando muito nesse sentido. Então, quando vocês pensar, reclama demais, o professor vai ficar com raiva de mim, é claro que eu não fico com raiva. Eu tô aqui para ajudar vocês mesmo. E as reclamações que vocês fazem lá e vêm para cá, tá só melhorando aqui, porque eles já estão pensando nas propostas de melhorias e tal. Então, assim, o feedback de vocês é que faz o curso melhorar. Porque hoje o curso ele vem desse jeitinho que veio que vocês estão pegando aí. E o papel nosso aqui é estar ajudando aqui, melhorando. É claro que eu tenho um monte de turma, eu não consigo pegar de um dia para a noite e desenhar esse curso de novo. Mas eles estão desenhando já uma proposta de separar alguém só para poder melhorar isso. Aí vai ficar legal, porque aí o cara tem as 8 horas para poder ficar lá na sala falando, vamos ter que gravar um vídeo aula disso, tem que explicar melhor isso, explicar melhor a placa. Isso aqui o aluno vai ter mais dificuldade. Vai pôr naquelas videoaulas que aí basicamente ele vai suprir muita necessidade. Aí as que vier, a gente vai anotando e vai fazendo demandas, né?